Paz do Senhor, meus irmãos. Em 4 minutos nós vamos estar dobrando os nossos joelhos, vamos estar tirando um período de oração, alguns minutinhos, 10 minutinhos, e vamos estar então cultuando ao nosso Deus. Eu sou o pastor Samuel Caetano, da congregação de São Gabriel, Goiás, da Assembleia de Deus de Brasília, e aos irmãos de São Gabriel, do Goiás, Itaúna, e também a congregação do Pé à Terra Conquistada. Eu quero conclamar especialmente os irmãos das nossas congregações ali nesta região, da ADEB, setor 9, para que nesse momento você se dirija à sala, ao recinto melhor da sua casa, onde você vai estar cultuando a Deus conosco nesse culto doméstico. Desligue a sua televisão, desligue aí as redes sociais específicas e conecte-se aqui no nosso Facebook. Nós vamos então estar cultuando e adorando ao nosso Deus em conjunto, amém? Aos nossos amigos também do Facebook e por acaso estiverem nos acompanhando, sintam-se muito bem-vindos e vamos cultuar a Deus juntos essa noite em nome de Jesus. Só explicando aqui antes de nós dobrarmos os nossos joelhos em momento de oração ao Senhor, que se por acaso vocês ouvirem aí algum barulhinho assim meio pentecostal, não se preocupe, é a nossa filhinha adorando a Deus. A Julinha está ali no carrinho dela. Caso você ouça algum choro, não se preocupe, é normal de toda criança, elas adoram a Deus com o seu choro, né? E nós vamos adorar o nosso Deus, clamando a Ele essa noite, cultuando a Ele em nome de Jesus, reunidos aqui em torno da palavra de Deus neste momento. Vocês sabem que o Brasil está passando um momento difícil, na verdade o mundo está cometido por uma pandemia, e eu quero trazer uma mensagem especial da parte de Deus para o seu coração, baseado em Mateus capítulo de número 24. Vamos tentar entender à luz da palavra de Deus o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo atualmente. Amém? Amém? Então nesse momento já são 19 horas e 30 minutos. Eu quero conclamar em nome de Jesus, você nesse momento desligue o seu televisor, desligue do canal que estiver ligado, vá ao seu recinto aí onde você realizará o culto doméstico no seu lar. Em nome de Jesus, dobre os joelhos nesse momento e nós vamos tirar um período de oração de 10 minutos, clamando pela nossa nação, clamando pela nossa cidade onde você reside, clamando pela nossa congregação, clamando pela nossa família, clamando para que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa sobre nós e nos permita vencermos mais um mal, mais um vale em que nós estamos passando nesse momento. Amém? Em nome de Jesus, dobre os joelhos nesse momento e vamos estar clamando ao Senhor. A esposa, se der 7h40, vai estar nos alertando. Amém? Querido Deus e Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós nos colocamos, Senhor, em joelhos na Tua presença. Tua palavra nos diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e clamar, voltar-se para Ti, arrependendo-se dos seus pecados, o Senhor, há uma possibilidade do Senhor voltar-se misericordiosamente a nós. E nesse momento, ó Pai querido e amado, a Tua igreja, em todo o Brasil, em especial nós da Assembleia de Deus de Brasília, as congregações de São Gabriel,
do Goiás, Itaúna e Terra Conquistada. Nós nos colocamos nesse momento, Senhor, nas nossas casas, nas nossas residências, nos nossos lares, de joelhos, clamando a Ti nesse momento, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, a Tua intervenção neste mundo, com os destaques, Senhor, especial para a nossa nação. Ó querido Pai, nós entramos na Tua presença em oração neste momento. A Tua igreja, Senhor, está de joelhos, buscando a Tua face. E nós Te queremos agradecer, ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. O Senhor nos ensinou a orar, clamando a Ti na oração do Pai Nosso. E nós, nesse momento, voltamos para Ti, o nosso único Deus, o nosso único Pai, mas que não é um Deus, um Pai apenas de indivíduos específicos, mas Tu és Deus e Tu és Pai de um povo, os Teus eleitos, os Teus redimidos. E nós, o Teu povo, voltamos a Ti, Pai nosso que estás no céu. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai nosso, das nossas famílias. Pai nosso que estás no céu. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade, aqui em Planaltina, Goiás. As estimativas, Senhor, sugerem que já 3 pessoas estão contaminadas com o Covid-19. Pai, tenha misericórdia da nossa cidade. Tenha misericórdia, Senhor, da extensão da nossa cidade, Planaltina, Goiás, São Gabriel, Goiás. Tenha misericórdia, Senhor, das regiões de assentamentos, das regiões, Senhor, desse país onde a escassez é maior, onde muitas vezes não há muita possibilidade de defesa. Senhor, Pai nosso, nós não estamos clamando a um Deus morto, mas um Deus vivo e que vive para todos sempre, reinando soberanamente. Nós não estamos também clamando ao Deus distante que está apenas no céu, mas estamos clamando a alguém que é Pai, e é Pai nosso. É Emmanuel, é Deus que está conosco, querido Deus e glorioso. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai querido, Pai amado. Olha com olhar de misericórdia para cada um de nós. Eu quero interceder nesse momento, Senhor, pelos nossos membros, cada um dos Teus filhos que congregam conosco ali, Senhor, em São Gabriel, Terra Conquistada, Itaúna. Especialmente os irmãos idosos, ó Pai. Estenda as Suas mãos sobre a casa e a família da irmã Sebastiana, o irmão Raimundo, o irmão Cauã. Cuida, Senhor, desses irmãos que, a despeito da avançada idade, tem cumprido-se na vida deles, Pai, o Salmo, quando diz que na velhice darão frutos e serão viçosos. Nós Te louvamos pela firmeza desses irmãos, pelo exemplo de vida cristã, Senhor, desses irmãos da irmã Sebastiana. Deus, eu clamo a Ti pelo irmão Enoque e a irmã Laís, que congregam, Senhor, conosco. Senhor, guarda este casal de velhinhos, estenda as Suas mãos protetoras sobre este casal em nome de Jesus. Meu Deus, eu clamo a Ti também pela vida da irmã Maria das Graças, Senhor, que também é idosa, mas que Te serve fielmente, frutificando no Teu reino, Tua casa ali, Senhor, em São Gabriel. Querido amado Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pela irmã Maria Luísa, no Itaúna. Meu Deus, que o Senhor venha repreender todo mal, guardar, Senhor, a casa, a chácara da Tua filha ali naquele assentamento. Senhor, a irmã Miguelita, o irmão Antônio, a irmã Selma e sua família como um todo. Meu Deus, o irmão Alex, a irmã Evadice, este casal jovem, Senhor, que são obreiros, Senhor, na Tua casa, que o Senhor venha
guardar, livrar, estender as suas mãos sobre estes irmãos também. Querido, amado Pai, o nosso bom pastor Maxwell e toda a sua família, cada uma daquelas crianças, Pai, o Tiago, Senhor, o Tiago que tem problemas de saúde, que muitas vezes diminuem a imunidade, guarda aquela criança. Ó amado Pai, eu clamo a Ti também, Senhor e Salvador Jesus, pela família da irmã Leza, meu Deus, a irmã Lucimar, a Esther, meu Deus, cada um das filhas, Senhor, da Tua serva, meu Deus, e o Senhor vem estender as Suas mãos protetoras. O Senhor sabe, Pai, da dificuldade que eles têm enfrentado. Eles também são empresários, ó Pai, e como tem sido prejuízo neste momento de pandemia, que o Senhor vem conservar, guardar, Deus, que ela consiga, Senhor, não só ela e a sua família, mas também a sua empresa passar por esse momento de tamanha dificuldade. Ó Senhor Jesus, guarda a família deste Brasil, guarda, Senhor, Osmo, guarda, Senhor, Esther, ó Senhor Jesus, guarda a Débora, guarda, Senhor, a família da Tua serva. Meu Deus querido, eu clamo pelo jovem William, também conosco, Senhor, que o Senhor guarde a família dele, que ele venha testemunhar verdadeiramente do Teu santo nome ali na sua casa, aos seus pais. Traga salvação, Senhor, àquele lar. Querido Deus, nós clamamos, Senhor, pela vida, Senhor Jesus Cristo, do irmão presbítero Davi, ali no terra que estava a sua família. Nós clamamos, Senhor, pelo irmão Ádivo, pelo irmão Antônio, a irmã Edi. Guarda, Senhor, esses nossos irmãos obreiros que têm entregado suas vidas ao Teu reino, Senhor, trabalhando na Tua casa. Ah, Senhor, a irmã Etelvina, que ela também se encontra nesta idade avançada, que o Senhor proteja esse lar, meu Deus. E meu Pai, guarda, Senhor, cada um dos Teus servos que congregam conosco, nas congregações da terra como um todo, Pai. Guarda, Senhor, cada um dos 29 setores do nosso ministério, aonde estiver uma congregação da DEB, Senhor, em Brasília, no Goiás, Piauí, na Bahia, fora do país, inclusive, que o Senhor estenda as Suas mãos protetoras. Abençoa o nosso ministério, Senhor, glória, a pessoa do pastor Ailson. Guarda o nosso pastor, Senhor, setorial, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos estas bênçãos, Senhor, sobre nós. Deus, nós clamamos pela nossa cidade, tanto sobre Deus quanto aqui no Planaltino do Goiás. Meu Deus, está parando os principais serviços. Amanhã está parando, Senhor, os transportes públicos. Que o Senhor venha usar de misericórdia para com cada pai, mãe de família, que deles depende, Senhor, o sustento dessa casa. Em nome de Jesus, abençoa o nosso culto esta noite. Fica conosco, fala conosco por Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a harpa cristã. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 33 da harpa cristã. Glória a Deus. Da harpa cristã, ele traz uma mensagem muito pertinente nesses momentos em que nós estamos passando. Esse hino traz como título: Como a Tua mão segura. Nós sabemos que se não é a mão de Deus sobre nós nesse momento, de fato nós estamos perdidos. Nós vamos clamar, vamos cantar juntamente com a voz do J. Neto, o hino de número 33, e cante com a alma, cante em adoração ao Senhor, cante em espírito de oração,
para que o Senhor de fato venha segurar com a mão poderosa dele as nossas mãos. Aleluia, Jesus. Com tua mão. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que eu nunca me desvie. Deixe, Senhor, a minha vida em luz. Aleluia. Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo que as sombras caem mais escuras, eu ouço vento, nada temerei. E se chegar a beira desse rio, mesmo por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, este céu tão vendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, aonde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Segura bem a minha mão, Senhor. E nós cremos Aleluia, que Jesus. em breve o Senhor está voltando para nos levar daqui. Meus queridos, eu já quero deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração essa noite. E em seguida nós vamos uma oração pelo nosso país. Vamos estar intercedendo pela nossa nação. Vamos estar pedindo que o Senhor estenda as suas mãos sobre nós. Acho que deu uma reflexão. Amém? Eu quero convidar vocês, nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. 2 textos. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo de número 24. O segundo se encontra em João, Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo de número 14. Vamos ler apenas 2 versículos. Primeiro, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista Mateus, capítulo 24. Em seguida, nós vamos estar lendo o Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu vou estar lendo, e você aí na sua residência, com a sua Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, esteja acompanhando essa leitura em nome de Jesus. Mateus, capítulo 24, eu vou estar lendo até o versículo de número 14. Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram os seus discípulos para lhes mostrarem
a estrutura arquitetônica do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, guarde essa expressão, Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinais da tua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus respondeu-lhes dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, preste atenção, e haverá fome, e haverá pestes. Lucas, na sua versão paralela, em Lucas 21, ele vai dizer, ao citar pestes, ele vai trazer a palavra epidemias. Então haverá fome, haverá epidemias e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a ausência da lei, o amor de quase todos, ou de muitos, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do Rei será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes de você aí na sua residência se sentar, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler apenas o versículo de número 28, a primeira parte do versículo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Jesus diz assim: ouvistes o que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Olha Jesus dizendo: vou e voltarei para nós. Querido Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, te pedimos que o Senhor use de misericórdia e fale conosco nesse momento pela Tua palavra. Que cada um dos Teus filhos que está cultuando ao Senhor nesse momento, através da internet, Senhor, possa ser impactado pela Tua palavra e assim o Teu nome ser glorificado. Oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Meus queridos, com a sua Bíblia aberta, não feche ela, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus nesse momento, baseado aqui em Mateus, capítulo de número 24. Até que hora você vai pegar? Eu quero ministrar aqui em alguns minutos, 30 minutos, 40 no máximo, uma palavra da parte de Deus ao seu coração, para que nós venhamos tentar entender o porquê que, biblicamente falando, porquê que esse mal tem atingido o mundo. Todos vocês estão sabendo que a nossa situação está caótica. Pessoas estão sendo dispensadas dos seus serviços, quando não mandadas embora, pais de família perdendo a fonte de sustento. Aqui na nossa cidade, pessoalmente, aqui em Planaltina de Goiás, os transportes públicos estão a partir de amanhã cancelados. A situação, a cidade está praticamente paralisada. O mundo está amedrontado, amarrado pelas algemas invisíveis do medo. A situação é de fato de praticamente um cenário de guerra. As últimas notícias
na semana passada que tive acesso, em um período de menos de 24 horas, na Itália, para você ter ideia, cerca de 640 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. No Brasil, os números só estão aumentando. E isso não está longe de nós. Aqui na cidade de Planaltina, Goiás, já tem confirmado pelo menos 3 casos. A situação de fato é desesperadora. De fato, o vírus do Covid-19, que popularmente aí é chamado de coronavírus, ele é altamente contagioso. De fato, ele é mais letal em quem tem enfermidades imunossupressoras, ou seja, enfermidades que diminuem a imunidade do organismo, ou em pessoas que têm a idade mais avançada, mas não se pode negar a sua virulência e o seu alto índice de contaminação. A economia do mundo foi abalada. A economia das potências mundiais foram abaladas. Aeroportos, alguns estão sendo fechados. Eventos que renderiam milhões, talvez até bilhões de dólares, foram perdidos porque foram cancelados. A situação está de fato caótica, mas como é que nós, cristãos, servos de Deus, enxergamos essa situação? É sobre isso que eu quero te mostrar à luz de Mateus, capítulo de número 24. Os irmãos aí de São Gabriel são testemunha que eu já, em outra oportunidade aí na congregação, eu mostrei para vocês a estrutura literária do Evangelho de Mateus. Mateus ele é construído literariamente com base em 5 grandes blocos discursivos. O primeiro bloco discursivo de Mateus, só relembrando aqui rapidamente, é os capítulos 5 a 7 de Mateus, cujo tema central é a lei de Deus. O segundo bloco é o capítulo de número 10, onde vai tratar da missão da igreja no mundo. O terceiro grande bloco discursivo de Mateus é o capítulo 13, que é o coração de Mateus. É o centro deste evangelho, o centro literário deste evangelho, que é o reino de Deus. Ali você vai encontrar as parábolas do reino de Deus. A quarta sessão é Mateus capítulo 18, onde vai tratar da vida em comunidade. E por fim, Mateus capítulo 24 e capítulo 25, o último bloco discursivo de Mateus e que fecha os blocos discursivos de Mateus, trata do juízo de Deus, que é com base na sua lei. Percebam que os temas se interconectam, de forma que o primeiro tema está para o último, o segundo para o antepenúltimo, até chegar no centro do evangelho propriamente dito. E o capítulo 24, que nós lemos ora anteriormente, ele traz aqui, ele é o começo do último bloco discursivo de Mateus, que vai tratar do juízo de Deus sobre o mundo dos homens e sobre os homens do mundo. Mas antes de entrarmos em Mateus 24, eu preciso te relembrar também que no Evangelho de Mateus, o tempo todo, se você ler com atenção, você vai ver que Jesus está subindo e descendo montes. O tempo todo você vai ver, Mateus diz assim, olha, e descendo Jesus, e descia Jesus. O tempo todo Mateus fala de montes e da subida de Jesus a esses montes e, consequentemente, a sua posterior descida desse monte. Se não, vejamos, lá no capítulo de número 4, você vai ver que Jesus vai para o monte da
tentação, e lá ele enfrenta Satanás. Satanás leva Jesus a um alto monte, diz o capítulo de número 4 de Mateus, e de lá ele vai tentar Jesus a se lançar daquele monte, mas Jesus desce dali vitorioso. Em Mateus capítulo 5 nós temos o que é chamado de Monte das Bem-aventuranças. Jesus sobe em um monte e começa a apregoar, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados mansos, bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles. E aí este monte da bem-aventurança vai até o capítulo de número 7 de Mateus, conhecido como o Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 14, nós temos Jesus em um monte orando, enquanto os seus discípulos estão em um barquinho no mar, passando um momento de grande dificuldade, mas a Bíblia diz que Jesus desce do monte e vai ao encontro dos discípulos, caminhando por cima do mar para resgatar e salvar os seus discípulos. Em Mateus capítulo 15, Jesus sobe em um monte, e naquele monte Jesus multiplica pães e peixe para alimentar uma multidão imensa, e a Bíblia diz que ainda sobrou cestos de pães daquela multiplicação. Em Mateus capítulo 17, nós temos um outro monte famosíssimo na Bíblia, que é conhecido como o Monte da Transfiguração. Jesus sobe para lá com Pedro, Tiago e João e se transfigura diante deles naquele momento. E por fim, em Mateus capítulo 24, aonde nós lemos, por isso eu dei ênfase no versículo de número 3, a Bíblia diz que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Nesse Monte das Oliveiras, Jesus vai proferir esse último bloco discursivo de Mateus, que é o Mateus 24 e 25, onde ele vai tratar do juízo de Deus, tanto sobre o mundo dos homens, quanto sobre os homens do mundo. E por fim, o último monte que Mateus nos apresenta está no capítulo 28, lá no Monte da Galileia, aonde Jesus sobe naquele monte. E diferente dos demais montes, Jesus agora não desce, porque daquele monte ele sobe para o céu, mas ele sobe com a promessa dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para vos buscar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, mas no Monte das Oliveiras, Jesus, ele vai proferir esta mensagem de juízo, antes dele subir ao monte. Em Mateus 24, versículo de número 1, a Bíblia diz que Jesus passa em frente ao templo, e os seus discípulos então vai mostrar uma admiração por aquele monte. E logo depois Jesus vai dizer: olha, não vedes tudo isso? Não ficaram pedras sobre pedra que não seja derrubada. Mais adiante, no Monte das Oliveiras, Jesus então vai explicar melhor esse juízo para os seus discípulos. Mas o que eu quero que você perceba é que esses montes não apenas estão numa sequência de relatos literários, mas estão numa sequência de temas, e numa sequência de temas com peso bíblico e teológico. Se no monte primeiro, no monte da tentação de Mateus 4, a situação é de tentação, é de dificuldade, logo em seguida vem o monte das bem-aventuranças. E esses montes todos que envolvem dificuldades, que envolvem problemáticas, todos eles encontram o seu auge no Monte da Galileia, quando Jesus sobe ao céu e nos deixa a promessa de voltar para nos buscar. Da mesma forma, nós encontramos aqui em Mateus 24 um monte aonde Jesus vai proferir juízo, mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida: não termina com juízo, haverá um retorno salvador, glorioso e arrebatador da parte de Deus
para a igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, os discípulos de Jesus são categóricos. Em Mateus 24, eles vão dizer para Jesus, vão fazer 3 perguntas específicas para Jesus no final. Eles dizem assim: olha, mestre, dize-nos, primeiro, quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? O juízo. Quando vai acontecer esse julgamento? Esse juízo de que o Senhor está falando? Esse retorno teu para a igreja? Quando vai acontecer a tua segunda vinda? A tua volta? Quando acontecerão essas coisas? Que sinais nós teremos para sabermos de que está próximo o teu retorno? E por fim, a última pergunta: quando será o fim dos tempos? Meus queridos, Atos capítulo 2, a Bíblia vai mostrar que ali começa, ou melhor, com Jesus começa o que a Bíblia chama de últimos dias. Desde a encarnação do Verbo, os últimos dias na escatologia bíblica já se iniciaram. Mas a Bíblia fala que nestes últimos dias há um período que antecede o fim destes últimos dias. E é este período que Jesus está falando aqui em Mateus. Jesus então não deixa os discípulos na dúvida, não deixa os discípulos sem respostas. Jesus vai responder diretamente, objetivamente aos seus discípulos. E ele começa respondendo aos seus discípulos, chamando eles a atenção para sair daquilo que é efêmero, para daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno, para aquilo que é primordial, prioritário, essencial e eterno. Por quê? Porque nos versículos anteriores, Jesus mostra que os discípulos estavam altamente enfeitiçados, admirados, boquiabertos com a estrutura arquitetônica do templo em Jerusalém. Observe comigo que a primeira resposta de Jesus nesse momento, a primeira resposta de Jesus para que os discípulos soubessem, a partir do versículo de número 4, que de fato estamos vivendo os últimos momentos destes últimos dias que a Bíblia fala, o final desses últimos dias. Jesus começa então dizendo que neste período final haveria um aumento do engano. E a palavra de Jesus para mim e para você no versículo 4 é: tomem cuidado, acautelem-se, para que ninguém vos engane. Jesus está falando de 2 tipos de engano aqui de maneira direta. Primeiro engano que Jesus está falando é o engano da sedução dos feitos humanos. É o versículo de número 1 que eu já lhes disse. Os discípulos estão enfeitiçados, admirados com a estrutura do templo. Ele diz: mestre, olha que pedras. Se você não sabe, existe ainda hoje uma pedra da base daquele templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, que pesam cerca de 600 toneladas, numa época em que você não tem guindaste, não tem as tecnologias atuais da construção civil. Então era algo de fato admirável. Uma única pedra da porta daquele templo tinha cerca de 12 metros. Era uma coisa de fato de admirar os olhos. E Jesus então começa a dizer: olha, cuidado para que ninguém te engane com a sedução dos feitos humanos. Aquele templo mostrava o poderio do ser humano. Era o auge da construção arquitetônica da humanidade para aquele período. Era algo que engrandecia os feitos
da grandeza do ser humano. Da mesma forma, hoje nós podemos ser enganados pelas grandezas dos feitos humanos. Veja que quando começou, por exemplo, esta epidemia, o mundo inteiro ficou admirado, porque a China, em 10 dias, construiu um hospital. Isso é admirável. Mas Jesus vai dizendo, olha, cuidado para que ninguém vos engane com os feitos, com a grandeza humana, com a tecnologia humana, com as grandes construções, com o avançar da ciência, com o avançar da tecnologia. Cuidado para que você não fique admirado com isso e se esqueça daquilo que é eterno, que é prioritário, que é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que nós estamos hoje no auge da tecnologia. Eu estou ministrando da minha casa e você está me assistindo aí. Mas quantos que, num momento caótico como esse que nós estamos vivendo, ao invés de cultuar a Deus, de se dobrar na presença do Senhor, de voltar-se à leitura da Bíblia, de clamar a Deus misericórdia, estão ainda hoje, por exemplo, vidrados nas novelas, vidrados em outras coisas, em vídeos supérfluos do YouTube. Jesus está dizendo, cuidado para que você não se seduza com aquilo que o homem pode fazer. Mas em segundo lugar, Jesus vai dizer no versículo de número 5, cuidado para que você não seja enganado com as palavras dos homens. E aqui eu já caminho para o encerramento. Em primeiro lugar, cuidado para que você não seja enganado com as obras, os feitos da humanidade. Mas em segundo lugar, cuidado para que você não seja enganado com as palavras dos seres humanos. Ele diz aí no versículo 5, dizendo assim, olha, muitos virão em meu nome. Observe aqui uma coisa. O texto não diz que vai vir muitas pessoas contra o nome de Jesus. Mas vão vir pessoas no nome de Jesus. Ou seja, pessoas que vão se parecer de fato pessoas de Deus. Pessoas religiosas. Pessoas do bem. Pessoas que aparentemente têm boas intenções, que vêm no nome de Deus, vêm falando de Bíblia, vêm falando de Evangelho. E Jesus diz, cuidado, porque essas pessoas vêm em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Observe que o texto diz no final que vão enganar muitos. O texto não diz que possivelmente vai enganar. Talvez consiga enganar alguns trouxas. Não, o texto diz, vão enganar muitos. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, cuidado para não ser enganado com os feitos humanos. Mas em segundo lugar, cuidado para não ser enganado pelas palavras de ungidões carismáticos, falsos profetas, falsos cristos, que vem em nome do Senhor dizendo paz, paz, quando na verdade não está nada em paz, que vem falando que não vai ter guerra, que vem falando que tudo vai ficar bem, que vem falando coisas boas, profetizando bênçãos, profetizando que nenhum mal nos atingirá, profetizando aquilo que Deus já disse que vai acontecer. Cuidado para não ser enganado com as palavras humanas. A internet é uma bênção, é um grande feito da humanidade, mas há alguns pontos negativos também. Um desses pontos, senhores e queridos irmãos, é que a internet abriu um espaço muito grande, e desculpe que a expressão que vou usar, para idiotas. Para pessoas que não conhecem, mas que opinam. Alguém já disse com razão que a ignorância, ela é atrevida. Ou seja, que a ignorância, ela costuma ser opinativa. Geralmente quem não sabe nada está opinando. E aí, senhores, tem muita gente falando de tudo e mais um pouco acerca dessa pandemia. Gente que não é da área da saúde opinando sobre aspectos epidemiológicos da enfermidade. Gente sem formação, sem conhecimento, opinando. Aí Jesus vai nos dizer que, olha, cuidado para que ninguém te engane com essas palavras,
Cuidado para que você também não seja enganado. E aqui eu já quero encerrar aplicando a minha mensagem, ou melhor, caminhar para o encerramento, aplicando a minha mensagem, dizendo para você, olha, a enfermidade é real. Muita gente está morrendo. O Covid-19 é letal em quem tem doenças imunossupressoras, quem tem câncer, doenças relacionadas ao sistema pulmonar, doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Ele é letal em pessoas mais idosas. Ele é letal. Só que a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia diz aqui no versículo de número 7, que estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípio das dores. E o que é o princípio das dores? É o momento que antecede imediatamente o fim, que antecede imediatamente o retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. O próprio texto de Mateus mostra isso a partir do versículo 4 ao versículo 14, é o princípio da 8. Desculpa, no versículo 7 o texto diz que vai haver levantamento de nações contra nações. Observe que desde que antes mesmo do coronavírus surgir, que há uma guerra de nação contra nação, não só no aspecto bélico, mas também no aspecto comercial, por exemplo, entre China e os Estados Unidos. Mas o texto diz que vai haver não só apenas rumores de guerras de nações contra nações, mas o texto diz que vão se levantar reino contra reino. Vai ter fome e vai ter epidemias. Portanto, o que nós estamos passando hoje não é para te desesperar. A minha mensagem essa noite, ela pode ser concluída em 2 pontos. Em primeiro lugar, isso está determinado por Deus. A Bíblia fala que Deus é soberano. Existem decretos da parte de Deus que são imutáveis. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus viria, nasceria da mulher, da virgem, e que ele seria levantado ou crucificado. Do jeito que a Bíblia falou, aconteceu. A Bíblia diz que Jesus voltará. E do jeito que a Bíblia tem falado, isso tem acontecido. A Bíblia diz que haveria pestes ou epidemias. E nós temos visto da mesma forma isso acontecer. Então não adianta alguns ficarem por aí decretando que isso não vai atingir eles. Não adianta você ficar interpretando o Salmo 91 errado e ficar firmado lá no Salmo 91 e achando que isso é fé, dizendo 1000 caem ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não sou atingido. Cuidado para não interpretar esse texto errado, não tomar os seus cuidados, porque isso pode sim nos atingir. A minha mensagem na conclusão para você essa noite é: primeiro, não entre em pânico, não se desespere, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Ele mesmo diz aí no versículo de número 6, vocês vão ouvir de guerras, vai ter tudo isso, mas não fiquem alarmados, desesperados. Não é para você arrancar os cabelos achando que acabou tudo, porque Jesus mesmo diz, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Portanto, se alguém gostar de profecia, eu tenho uma para você, à luz da Bíblia. E a profecia é, vai piorar. Vai ficar mais difícil ainda. Os próprios dados do Ministério da Saúde, de sexta passada que eu vi, a estimativa é que agora no mês de abril, a tendência é que, de fato, usando as palavras do ministro da Saúde, é que a situação vai colapsar. Ele mesmo usa essa palavra. A situação vai piorar. Jesus foi quem disse isso. Vai surgir pestes, vai ter problemas terríveis, a situação vai ficar difícil, mas não se desespere, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, não se desespere. Vai acontecer isso.
Vai ter epidemias mesmo. Não tem como ninguém pedir, porque a Bíblia falou, Jesus profetizou isso. Mas em segundo lugar, não é para você fingir que não está acontecendo nada. Eu quero dizer para os irmãos que nós somos crentes. Que nós somos salvos. Só que nós ainda estamos na terra. Os irmãos aí de São Gabriel já me ouviram explicar um negocinho da teologia chamado de merismas de bloco. O que é isso? Uma coisa simples. São aquelas estruturas que aparecem aos pares na Bíblia, e a estrutura mais simples que aparece, mais visível, melhor dizendo, que aparece, é a expressão céus e terra. Toda vez na Bíblia que você lê a palavra céu, leia um pouco mais, você vai ver que a terra está junto. E toda vez na Bíblia que você lê a palavra terra, leia um pouco mais, você vai ver que o céu está junto. Isso não é apenas literariamente. Deixa eu citar alguns exemplos aqui. Gênesis 1:1. No princípio cria Deus os céus e a terra. Céu e terra está junto. Lá em Mateus, na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Céu e terra junto. Jesus morreu, ressuscita ao terceiro dia. Antes de subir ao céu, em Mateus 28, ele vai dizer no verso 16, todo poder é me dado no céu e na terra. Apocalipse 21, João, na sua visão lá do Apocalipse, ele vai dizer, eis que vi novos céus e nova terra. Céu e terra junto. O que isso significa na prática? Qual é a aplicação disso? A aplicação é muito simples, meus queridos. As ambiências, as estruturas estão interconectadas. Falando de maneira mais simples, não dá para viver uma vida pensando só nas coisas da terra. Essa enfermidade, essa pandemia que surgiu no mundo, ela, pelo menos se pudermos assim falar de um lado positivo, ela tem levado algumas pessoas a pensar na eternidade. O mundo hoje é um mundo que vive pensando só no aqui e no agora. Não pensa na eternidade, na vida depois desta vida terrena. E aí Paulo vai dizer lá aos Coríntios 15 que quem vive esperando em Cristo, só nessa vida é o mais miserável dos homens. Tem gente que vive só na terra, mas o céu está aí. Tem gente que não pensa no céu, mas o céu está aí. Por outro lado, e aqui eu vou concluir agora, não dá também para viver só pensando no céu, só com a cabeça nas nuvens, porque você ainda não é anjo, e nem vai ser anjo, você terá corpo transformado, mas você não está lá na glória. Portanto, não se desespere. Isso é apenas o princípio das dores. A situação vai piorar um pouco mais, mas nós cremos que o Senhor está conosco. Mas em segundo lugar, não finja que não está acontecendo nada. Eu fiz questão de colocar aqui o álcool em gel, um esteco representando a área da saúde, máscara, luvas, justamente para que você entenda que a fé verdadeira, ela não é uma fé tola, ela não é uma fé boba, que se expõe, porque ao se expor você não está tendo fé, você está tentando a Deus. Então a fé verdadeira, Lutero já dizia, ela é uma fé cristã também racional. Então nós vamos continuar crendo no Senhor, mas tomando os devidos cuidados. Essa é a mensagem da parte de Deus para a sua vida essa noite. Templo pode fechar, a igreja não fecha porque a igreja somos nós. O problema não está nos templos serem fechados. O problema está se a igreja, ao passar por essa pandemia, não se despertar, não entender que é Deus dizendo à humanidade, olha, o mundo parou com essa epidemia por alguns dias, as escolas estão aí há 15 dias fechadas, os templos fechados por alguns meses, mas quando Jesus voltar, não vai ser alguns dias não, vai parar tudo, em todos os lugares será terrível o período da grande tribulação. Meus queridos, fiquemos firmes. Esse momento da pandemia é para que você e a sua família sirva melhor ao Senhor na sua casa, é para que a igreja entenda, a igreja brasileira é uma igreja templária,
templária. É uma igreja que acha que culto é só no templo, que acha que servir a Deus é só no templo. Não, a igreja não é o templo, é você. Eu espero que você entenda com esse momento que estamos vivendo, que é o momento de nós começarmos a desligarmos mais a televisão e dobrarmos mais os nossos joelhos. É momento de você entender que a sua família é prioridade, que tem que ter culto doméstico na sua casa, que você tem que cuidar dos seus filhos, os seus filhos têm que cuidar dos seus pais idosos. É momento de nos voltarmos a Deus com a célula master da igreja e da sociedade, que é a família. Meus queridos, Aleluia, Jesus. Marcos 13:40. Jesus diz assim: o que eu digo a todos, vigiai. Aqui eu encerro essa mensagem essa noite com essa palavra. Vigie. Tome os cuidados necessários com a saúde sua, da sua família. Não seja um crente irresponsável, mas também, por outro lado, não se desespere, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Eu quero convidar você aí, na sua residência, a colocar-se de pé nesse momento. E nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Nós vamos levantar um clamor também pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, que muitas vezes não podem parar de fato. Nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia. Em seguida vamos louvar o Senhor com o hino e estamos encerrando em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos. Eu trouxe a bandeira do Brasil aqui representando a nação. Nós vamos estar orando. Ore especificamente pela nação. É momento de você interceder. A igreja é chamada, muitas vezes nós somos egoístas em nossas orações, mas nesse momento vamos interceder pela nossa nação. Querido Deus, nós clamamos, Pai, pelo Brasil. Aleluia, Jesus. Nós intercedemos, Senhor, pela nossa nação. Esse mal está recente no país, começando agora. A tendência é piorar, meu Pai. E nós sabemos que a nossa nação ainda não é uma nação que tem estruturas de país de primeiro mundo. Senhor, tenha misericórdia, porque de fato, se a situação agravar na proporção em que está sendo estimado, milhões podem, Senhor, perder suas vidas. Nós clamamos para que a igreja brasileira entenda o que de fato é ser igreja, o que de fato é testemunhar do teu nome, o que de fato é te servir. Levanta a tua igreja para interceder mais, para jejuar mais pela nação, para interceder pelos infectados, pelos doentes, para ministrar, Senhor, uma palavra de conforto, de esperança e também de alerta, Senhor, para os desavisados. Senhor, traga de volta os teus eleitos aos teus caminhos, aqueles que porventura se desviarem, que o Senhor venha mostrar para eles que o Senhor de fato está voltando e que é momento de nós nos voltarmos a Ti, ó Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos a nação brasileira, oramos e ministramos a Tua bênção sobre o país. Senhor, tem misericórdia dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, Senhor, fisioterapeutas, Senhor, Deus, fonoaudiólogos, todos os profissionais que atuam na linha de frente, Senhor, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha estender as suas mãos sobre esses profissionais também, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém. A irmã Marisa vai estar louvando o Senhor com um cântico e assim estaremos encerrando em nome de Jesus. Não quero ir, não. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar um hino de gratidão ao Deus, pois o Senhor deu a nós a sua palavra, para que possamos estar alerta pelo que está acontecendo. E através da palavra do Senhor nós podemos agradecer a Ele por esse alerta, porque nós sabemos o que está por vir. Aleluia, Jesus. Hino de número 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou
pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Aleluia. E venhamos a ser mais gratos, porque o Senhor nos deu a oportunidade essa noite de servi-lo, adorando a Ele com esse culto. Meus queridos, antes de encerrar, deixa eu dar apenas 3 avisos rapidinhos aqui, com destaque para os irmãos das congregações de São Gabriel, Itaúna e Terra Conquistada. Em primeiro lugar, uma notícia trágica que nós recebemos agora à tarde. A nossa irmã Silvia, esposa do presbítero Davi, colocou aí no grupo da congregação que ela perdeu o seu sogro. Nós não sabemos o motivo da causa, mas o sogro da irmã Silvia, pai do irmão Davi, faleceu. E nós queremos pedir que os irmãos estejam orando para que o Senhor venha consolar e confortar a família, o coração do presbítero Davi, o coração da irmã Silvia, do Davizinho, da sua filha, em nome de Jesus, que a igreja esteja orando pela família do irmão Davi e da irmã Silvia, para que o Senhor venha consolá-los. O segundo recadinho é que todas as congregações da ADEB, de Brasília, Goiás, Bahia, Piauí e também alguns que estão fora do país, por decisão ministerial do nosso pastor presidente, Osivaldo Xavier, e do nosso pastor coordenador do setor 9, pastor Ailson, em virtude dessa pandemia e em virtude dos decretos do governador do Distrito Federal e do governador do estado do Goiás, as congregações estavam fechadas. Então a decisão do nosso ministério foi essa: as congregações, os templos estarão fechados, mas não a igreja. Qual é então a decisão do ministério? Todos os dias de culto das congregações, o ideal seria que você fizesse todo dia, mas se não for possível, o que está determinado, e os irmãos precisam, em nome de Jesus, obedecer essa nossa decisão pastoral. Todos os dias de culto das congregações na sua casa, ao invés de você ligar a sua televisão, ligar a sua rede social, você vai realizar um culto doméstico na sua casa. Nós já mandamos para os irmãos um folderzinho, um modelozinho, um cartazinho com um modelo de como realizar um culto doméstico no seu lar. E nos domingos, nos dias que eu estiver de folga, eu vou estar então fazendo a transmissão do culto aqui da minha residência para os irmãos através do meu Facebook pessoal e depois também colocando no canal da congregação para que você, se alguém não tiver internet no momento e não puder assistir ao vivo, possa assistir depois. Mas em nome de Jesus, os dias de culto aí nas congregações
são quarta, sexta e domingo. Então, nas quartas-feiras à noite, a partir das 19h30, na sexta-feira, 19h30, você tem compromisso com a sua família e com a igreja de reservar um local aí na sua casa, louvar o Senhor com um hino, tirar um período de oração, ler uma parte da palavra de Deus, realizar o seu culto doméstico. Amém? E por fim, o último recado é: valorize a sua família. Essa enfermidade veio para mostrar para nós a importância da família. O mundo começou com uma família. A primeira criação de governo que Deus cria é a família, com Adão e Eva. E toda vez que a família cai, a sociedade cai e tudo começa a caminhar para a destruição. Exemplo, quando a primeira família lá no Éden caiu, o pecado entra na humanidade e a gente tem caminhado para o fim. Da mesma forma, o mundo hoje tem desprezado a família. Veja como anda a situação. E nesse momento, eu não sei se você parou para meditar nisso, mas o principal fator de prevenção e de cura do coronavírus, adivinha onde está? Na família. A recomendação é: fique com a sua família, fique em casa, cuide do seu cônjuge, cuide dos seus filhos. Filhos, cuide dos seus pais aí idosos. Ou seja, essa enfermidade, se você puder analisar pelo lado positivo, é um chamado de Deus para que você volte a dar importância à família. Volte aos cultos domésticos. Volte a orar em família. Faça uma roda aí na sua casa, todos aí da família dê as mãos e termine com uma oração o seu culto doméstico. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento para nós encerrarmos e agradecer a cada um dos nossos irmãos aí das congregações e os ouvintes do nosso Facebook que também acompanharam esse culto ao vivo. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos essa noite por este culto, te louvamos por tua palavra e pedimos: continua cuidando de nós. A nossa vida está nas tuas mãos. Não temos poder algum. Eu te louvo porque, mesmo com um cenário de guerra dessa epidemia, essa epidemia tem mostrado quão impotente é o ser humano, atingindo nações de primeiro mundo. Nações superpoderosas estão rendidas e prostradas diante de um vírus microscópico, Pai. E nesse momento nós sabemos que não somos nada, somos pó, apenas um sopro que logo passa. Mas nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Cuida dos Teus filhos, guarda a Tua igreja, no nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos, os que puderem. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, os dons e os frutos do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra e nós, os santos aqui presentes em uma só voz, digam amém. Amém. E está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei de fundo. Graças toda esta vida pelo bem. Deixa mais um minuto só e segue. Tá assistindo? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou assim, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida.